Nosso assunto dessa vez, olá, nosso assunto será da videoaula 15, lançamento oblíquo ou estudo de balística, tá? É o que a gente vai ver nessa aula. Então, lançamento oblíquo é o assunto que a gente vai trabalhar nessa aula. O que é isso? É um tipo de lançamento chamado também de balística. Vamos ver o que é esse lançamento oblíquo. Bom, quando um objeto é lançado em ângulo para uma certa trajetória. Lançado, gente, você implica que ele é jogado, ele, a partir do momento que você deixa de fazer a força sobre ele, ou de você deixa de ter contato, o objeto fica sujeito simplesmente às forças gravitacionais, tá? Ele vai perdendo velocidade de acordo com a altura ou de acordo com a distância. Então, vou mostrar uma animação para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Imagina que você tem um canhão e o canhão dá um tiro, ó, até atingir um ponto lá do outro lado. Então ele saiu de uma certa altura e voltou a uma certa altura. Vocês conseguem perceber que ele tem uma altura máxima, e quando ele chega à altura máxima, a velocidade de subida dele, que a gente chamou de VY, lembra lá nas aulas anteriores, é zero. Quer dizer, ele, na verdade, ele tem duas velocidades. Duas formas. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme, que é do ponto que ele saiu embaixo até o ponto que ele chegou, e tem um movimento retardado para cima, né? Quer dizer, ele vai diminuindo a velocidade, e acelerado para baixo quando ele vai aumentando a velocidade. Então a gravidade diminui a velocidade subindo e aumenta a velocidade descendo. Tá certo? Então a gente tem dois movimentos diferentes no mesmo lançamento. O movimento retilíneo uniforme na base, ou seja, se você olhasse a sombra dele, então alguma coisa desse tipo, ó. Se você pegasse e olhasse aqui, ó, aqui, né? Tá muito reto não, mas acho que dá para vocês entenderem. Aqui, aqui. Então, com tempos, ó, daqui até aqui, ó, é a mesma distância que daqui a aqui, que é a mesma distância que daqui a aqui, que é a mesma distância, ou seja, ele caminha a mesma distância em tempos diferentes. Já aqui, ó, vocês vão ver que as distâncias vão diminuindo, ou seja, a altura, conforme o tempo passa, vai ficando menor. E na volta, né, na volta do objeto, quando ele começa a descer, ó, ele vai andando cada vez mais conforme vai descendo. Minha linha não ficou muito reta não, mas é isso aí, ó. Então, o movimento de subida e descida não é uniforme, é variado, né? Mas o movimento aqui embaixo é variado, é retilíneo, uniforme. Então vamos construir a relação entre as fases desse movimento na lousa. Então a gente vai ver mais de perto o lançamento. Olha só. V0, que seria a velocidade inicial, ela tem que existir. Quer dizer, você não pode lançar um objeto se você não der uma velocidade inicial para ele. Ele vai ser feito num determinado ângulo. Então a gente vai transformar essa velocidade V0, ou V inicial, em duas velocidades. Para direita aqui, velocidade na horizontal, e uma velocidade na vertical, tá? Esse negócio de direita e esquerda é só um lado, não importa, podia ser de qualquer um dos dois. A velocidade inicial V0 é sempre diferente de zero, e como ela está em ângulo, devemos considerá-la em duas partes, V0 e VY. Então a gente desmembra em duas velocidades.
Na direção horizontal x, o movimento é uniforme. Assim eu posso escrever que x, a distância que o objeto percorre no chão, ou em linha horizontal, é x0, posição inicial, mais v0x, que é aquela velocidade na horizontal, vezes o tempo. E na vertical temos duas etapas, subida com velocidade final zero e descida com velocidade inicial zero. Lembrando que o que já vimos anteriormente, as velocidades v0x e v0y podem ser obtidas pela trigonometria. Lembra que a gente já fez isso daí anteriormente? Considerando que é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto ali, então o ângulo alfa enxerga o cateto oposto v0y e faz parte dele o v0x e o v0. Logo, o seno de alfa é v0 vezes v0y sobre v0, que fica daquele jeito ali, e o cosseno é a mesma coisa, v0x é v0 vezes o cosseno do ângulo. Vimos isso também na aula anterior. Isso, agora a gente vai ver alguns exemplos desse movimento para entender. Na verdade, a gente vai usar as fórmulas do mesmo jeito que a gente usava antes. Aqui ainda está faltando a fórmula do movimento variado, mas a gente já viu anteriormente, né? Aqui apareceu só na horizontal, mas tem o na vertical também. Então, vamos ver. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um tiro de canhão projetou uma bala de 5 kg com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo e com um ângulo de 30 graus com a horizontal. O projétil caiu após certo tempo no solo, com a distância x atingida por ele. Então, considere a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é 0,87. Aqui um desenho para a gente ver, né, a velocidade, o ângulo e o movimento. Ele quer saber essa distância x em linha reta em relação ao lançamento. Então vamos começar achando as duas velocidades, tanto a velocidade na direção x, que é a velocidade na horizontal aqui, né? Essa aqui, ó, essa velocidade, como a velocidade na direção y, que é essa aqui. Então vamos lá. 40 vezes 0,87, que é o cosseno de 30 que foi dado, dá 34,8. Aqui, 40 vezes o seno de 30, 40 vezes meio, 20. Tá certo? Agora eu vou achar o tempo que ele leva para chegar na posição aqui em cima. Ó. Essa posição, como a gente já viu anteriormente, a velocidade aqui nesse ponto é zero, né? Então eu tenho uma velocidade inicial de 20, aqui, ó. E ele vai subindo até chegar numa velocidade zero. Tá ali, ó, 0, 20 e 10 é a gravidade. Por que a gravidade é menos 10? Porque a gravidade é contra o movimento nesse caso, né? O G é para baixo e o V, Y aí, é para cima. Então, passo 10 dividindo, né? Passo 20 para o outro lado, passo 10 dividindo. Então, meu tempo 1, tempo de subida, é 2 segundos. Agora, eu vou encontrar a minha altura máxima, né? Quando eu chegar com essa velocidade zero aqui, qual vai ser minha altura máxima? Então, partir do zero, com a velocidade de 20, durante 2 segundos, com a gravidade de 10, negativo, né? 2 ao quadrado vezes 2, é dividido por 2. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 dá 2, vezes 10 dá 20, né? Então aqui dá 40 e lá dá 20. 40 menos 20, 20 metros. Então eu atingi uma altura de 20 metros. Agora eu vou calcular, embora eu saiba que o tempo de descida é igual ao tempo de subida, eu vou calcular o tempo de descida para mostrar que eles são iguais. Então, a distância a ser percorrida ΔY, a diferença é 20, né? A velocidade inicial lá em cima é 0 e a gravidade é 10 para baixo, na aceleração do movimento.
Então, o que eu fiz? Passei, aqui dá 0, né? Isso aqui, cancela. O 2 vai para lá multiplicar o 20 e o 10 vai dividindo, né? Para cá. Então fica 20 vezes 2 dividido por 10. 40 dividido por 10, 4. Então, T2, o tempo de descida, é raiz quadrada de 4, 2 segundos. Então, como eu falei, subida e descida ao mesmo tempo, né? T1 mais T2, 4 segundos. Aí eu volto na minha equação inicial, x0 mais v0x vezes t. Essa é a equação do movimento na horizontal. Movimento retilíneo uniforme. x0 é 0, v0x é 34,8 e meu tempo é 4 segundos. 34,8 vezes 4, 139,2 é o meu tempo, ou melhor, é a distância x percorrida. Muito bem. Mais um exemplo agora, para a gente encerrar esse vídeo aula. Então, um projétil é lançado com velocidade de 50 metros por segundo e com um ângulo de 53 graus com a horizontal. O projétil cai sobre uma plataforma de altura h em uma posição distante 180 metros na horizontal do ponto de lançamento, como mostra a figura. Podemos afirmar que a altura h é, e aí ele dá lá uns dados, né? G é 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 53 é 0,6 e o seno é 0,8. E vamos começar por aí. Então, gente, é o seguinte. A altura h, vocês percebem aqui, ó, que o objeto chega aqui, ele não chegou até o chão. Então, aquela situação, a subida tem o mesmo tempo da descida, é verdade, só que aqui ele não chegou até embaixo. Então, a gente não pode considerar isso. Mesma coisa que eu fiz antes, eu vou calcular a velocidade. Lembrando que, né, ele tem um ângulo aqui de 53 graus, né? O ângulo aqui é de 53. E logo eu vou usar uma velocidade Vx aqui, considerando cosseno de 53, e vou fazer uma velocidade Vy aqui, também com o seno de 53. Então os nossos coleguinhas aqui vão ajudar a gente. Então os dados do problema são que o x é 180, que v0 é 50 metros por segundo e que g é 10 metros por segundo ao quadrado, conforme o dado. V0x é V0 vezes o cosseno de 53, que é 0,6, então vai dar 30. 50 vezes 0,6, 30. A distância que ele vai percorrer eu já sei, então dá para eu calcular o tempo de todo o percurso. Olha só, 180 é a distância total, a posição inicial é 0, né? Então 30 é a velocidade que eu encontrei aqui, e o tempo t eu vou encontrar dividindo 180 por 30, que dá 6 segundos. Então o tempo total, 6 segundos. Nossa outra coleguinha vai nos ajudar com V0y, que é 50 vezes 0,8, né? V0 vezes seno de 53, que vai dar 40 metros por segundo. Dá para saber o tempo de subida, porque se V0y é 40, quando chega lá em cima a velocidade é 0. Então 40 é igual, 0 igual a 40 menos 10t, de novo a gravidade é para baixo, a subida, a velocidade é para cima, sinal trocado. 40 dividido por 10, 4 segundos. Então para subir ele leva 4 segundos. Eu posso calcular a altura, né? O colega também vai ajudar aqui. Ele vai calcular a altura máxima atingida. Então, saindo da posição 0, com velocidade de 40 metros por segundo durante 4 segundos, a gravidade é o contrário, menos 10, 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado é 16, vezes 10 dá 160, dividido por 2 dá 80. 40 vezes 4 dá 160, 80 metros. Então, a altura máxima que ele atingiu é de 80 metros. 6 segundos é o tempo total. Foi 4 segundos na subida, sobraram 2 segundos na descida.
Então, aqui, ó, substituindo, tá? A posição inicial, 0, de cima para baixo, tá? Aí 0 vezes 2 é a velocidade inicial, vezes 2 que é o tempo só de descida. Agora, a gravidade, eu vou calcular só a distância. Então, h é a altura, a distância, não é aquele h que a gente está procurando no exercício. 0, 40, né? 2 ao quadrado é 4, vezes 10 dá 40, dividido por 2, 20 metros. Então, ele vai descer 20 metros. O h total é tudo que ele subiu, menos o que ele desceu. 80, que é a altura máxima, menos 20, que ele vai descer nesses 2 segundos, 60 metros. Então, o meu h é 60. Mas eu também poderia ter resolvido de outra forma. Eu pego a equação direto no h, começando da posição 0, com a velocidade inicial 40, né? O tempo de 6 segundos e substituo na fórmula. Olha lá, ó. 10 vezes 6 ao quadrado, 40 vezes 6 e a inicial 0. 10 vezes 36 é 360, 40 vezes 6 é 240. Então, 360 dividido por 2 dá 180, 240 menos 180, 60 metros. Letra B. Muito bem. E chegamos finalmente ao fim desta videoaula e a gente vai exercitar o que a gente aprendeu no exercício. Até a próxima, gente.